Olá, prezados alunos. Vamos dar início então a mais uma disciplina do nosso curso de especialização em biotecnologia. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a biotecnologia microbiana ou biotecnologia de micro-organismos. Bom, como o próprio nome já nos diz, né, já nos indica, nessa disciplina nós vamos estar falando principalmente sobre os micro-organismos. Né? Normalmente quando a gente fala em micro-organismos, o primeiro tipo de ser que vem nas nossas cabeças são as bactérias e os fungos. Né? E isso é algo relativamente óbvio da gente se pensar, né? Uma vez que a gente tem aí várias doenças que são causadas por um determinado grupo aí de micro-organismos patógenos. Né? Tanto que por muito tempo a nossa concepção, né, de conhecimento em relação aos micro-organismos era de que eu tinha ali uma relação direta de um micro-organismo para uma doença. Hoje em dia, a gente já tem uma outra visão. Né? A gente sabe que o ser humano não é um ser mais asséptico, né, ou axênico, mas sim uma comunidade de células. Né? A gente tem ali uma pequena fração, 10, 15, 20%, em números de células constituindo o nosso corpo, sendo essas células, especificamente células humanas. Porém, o restante são de outros seres que habitam o nosso corpo. Ou seja, eles não estão ali simplesmente sobrevivendo. Durante todo esse processo evolutivo que nós, como seres vivos, passamos atravessando aí diversas questões adaptativas decorrentes desses processos evolutivos, nós chegamos a um determinado momento, né, da nossa vida em que nós somos totalmente dependentes da nossa microbiota. Não é à toa que a gente toma probióticos hoje em dia, né, em algumas situações. Então nós sabemos que os micro-organismos eles são essenciais para a vida, não para a vida de uma maneira geral, mas como a vida como um indivíduo. Né? Um indivíduo, na verdade, é uma junção ali de células do indivíduo juntamente com todas aquelas outras células que o compõem. Né? Isso é muito interessante se pensar, até mesmo a nível de genes. Né? Afinal de contas, a gente tem lá seus 20, 30 mil genes que constituem ali o nosso genoma humano, mas se a gente for pegar o que eu tenho de genes mesmo, constituindo todo o meu corpo, em peso, em número de células, a gente chega na faixa aí dos milhões. Né? Por quê? Os meus genes, eles de certa forma vão se somar com os genes dos micro-organismos que ali estão habitando. Né? Tanto que muitas funções, por exemplo, digestivas, a gente deixa a cargo dos micro-organismos. Aí a gente vai aproveitando. Né? São as relações que nós estabelecemos ali com a nossa microbiota natural. Né? Isso acontece para seres humanos, acontece para outros animais, acontece para plantas. Né? Então, existe toda uma complexidade de seres vivos que, a nível celular, acabam se interagindo, né? E numa complexa rede de comunicação química e celular, acabam resultando no que a gente conhece realmente como um indivíduo completo. Né? E aí, pensando em todas essas possibilidades, né, em toda essa interação, esse interactoma, a gente começa a estabelecer, poxa, se eu tenho toda essa comunicação para formar o que eu estou chamando aqui de indivíduo, qual será o real potencial de utilização desses micro-organismos? E aí é onde a gente chega num ponto muito interessante. Né? Afinal de contas, a diversidade de micro-organismos, a capacidade desses seres de se adaptarem às mais diversas condições ambientais, elas são
do ponto de vista evolutivo, excepcionais, né? A gente tem aí, desde a década de 40, 50, surgimento de fungos e bactérias que são resistentes a antibióticos, né? E tanto que a gente está vivendo um momento onde isso se torna uma preocupação muito pertinente do ponto de vista de saúde pública, né? Tanto que há uma redução no uso de antibióticos, né, no receituário para antibióticos e tudo mais. Bom, então, pensando em toda essa introdução aqui que a gente coloca, né, da importância e do potencial, e ainda considerando que são organismos onipresentes, ou seja, eles estão em todos os lugares, o potencial de aplicação biotecnológica de micro-organismos, eles são extremamente amplo, né? É um campo extremamente vasto para ser explorado, né? Nessa imagem, por exemplo, né, eu trago ali uma árvore da vida proposta pelo Carl Woese, no começo da década de 90, onde é proposto os 3 domínios, né, bactéria, arqueia e eucária. E considerando, né, essa distribuição taxonômica aí dos organismos vivos, a gente pode considerar que eu tenho micro-organismo em todo lugar aqui, né? Bactéria e arqueia é fácil pensar nisso, né? Agora em eucária, em eucária a gente às vezes já fica um pé atrás, né, à primeira vista. Mas olha só, fungos, ok, né? Fungos são micro-organismos, beleza. Aí eu pego animalia, né? O professor está dizendo que tem micro-organismo em todo lugar ali, né? E animalia, né? O que eu tenho de micro-organismos nos animais, né? Eu posso pegar os nematóides, por exemplo, né? Problema grave que a gente está tendo aí, os pratilencos na agricultura e tudo mais, né? No reino planta, né? Tem as microalgas, por exemplo. Ou seja, se a gente for pegar, eu tenho micro-organismo em tudo quanto de diferentes formas, né? São diferentes formas de micro-organismos que podem ser exploradas tanto do ponto de vista de gerar um produto ou um serviço, ou até mesmo de gerar conhecimento para que eu consiga resolver um determinado problema da sociedade, né, do setor produtivo, né? Então, são organismos de grande interesse do ponto de vista para nós, né, do ponto de vista científico para o ser humano, né? E aí a gente vai ter os mais diversos tipos de exemplos aqui, né? Eu tenho as bactérias, como a E. coli, fungos, como Aspergillus oryzae, né? São já organismos bem conhecidos, bem trabalhados, que para mim adaptar um processo fermentativo a nível industrial acaba sendo uma abordagem mais bem conhecida, né? Uma vez que eu já tenho todo um processamento, né, caminhos já mais bem traçados. Mas isso não nos impede de pensar em micro-organismos não domesticados, né? Ou seja, aqueles que eu não tenho processos já estabelecidos, né? E são nesses micro-organismos que eu vou lá na natureza, eu vou começar a explorar esses novos seres, né? Que vão trazer processos de inovação, que vão trazer novas moléculas, novos produtos, novos antibióticos, enfim, né? Pensando a nível de Brasil, né, com toda essa biodiversidade que nós temos aqui, nós temos um prato cheio aí para novas descobertas biotecnológicas, né? É claro, vírus também acabam entrando aqui, né, por mais que não sejam ali, tem uma linha muito tênue ali entre considerar ele como ser vivo ou não, né, mas ele está ali, né, ele está ali, a gente chama de micro-organismo e tudo mais, não é um organismo que consegue se auto-reproduzir, né, e tudo mais, ele necessita de uma célula hospedeira para estar fazendo
as cópias, né, dessas partículas virais e tudo mais, mas são de grande interesse também biotecnológico, uma vez que podem ser utilizados como vetores de uma determinada informação, né, como por exemplo para a terapia gênica. E as microalgas. Né? As microalgas têm ganhado uma atenção muito grande nos últimos anos, principalmente pelo estabelecimento e descoberta de que elas podem ser utilizadas para a produção de biodiesel, por exemplo. Né? Então, uma fonte de energia alternativa e renovável que seria de grande interesse, né? Uma vez que a gente precisa de fontes energéticas. Nestes exemplos, né, nós temos aqui, né, logo na primeira imagem, a utilização de vírus, né, como vetores, como eu citei no nosso último slide. Né, aqui no caso, a utilização de um vetor de adenovírus, né, então é feita ali toda a modificação genética nesses vetores virais, onde eu insiro ali um novo gene, né, que seja um gene do meu interesse, por exemplo, um gene defeituoso em um determinado tecido ou órgão. Né? Então, uma doença genética, por exemplo. E aí eu vou utilizar esse vírus que tem uma capacidade de infecção para aquele determinado tipo de tecido para ele funcionar como se fosse um sistema de delivery, por exemplo. Né? Então, ele vai infectar aquelas células, ele não vai se propagar, né? Então ele é um vírus atenuado, e ele vai incorporar o seu material genético viral no genoma dessas células, né? E, consequentemente, ele vai carregar nessa informação genética viral o gene do interesse, um gene que vai ser ali suprimido, né? Ou corrigida um determinado defeito. Né? Então, isso é uma abordagem muito utilizada lá na terapia genética. Né? Então, são futuros trabalhos aí que já existem, né, algumas coisas nesse sentido, alguns tipos de tratamento genético nesse sentido, mas que ainda, provavelmente nos próximos anos, aí, a gente vai estar vendo esse tipo de atividade um pouco mais disponível, né? Atualmente ainda é algo um pouco caro de ser utilizado, né? Mas ainda, né, o que a gente tem aqui, olha só, nessa segunda imagem, utilização então de fungos para a produção de um determinado composto, ou até mesmo o próprio fungo pode ser o meu produto. Aqui é um campo de produção de microalgas no Havaí, tá? Se eu não me engano, é a Cianotech, o nome dessa empresa. Se eu tiver errado, eu coloco um balãozinho aqui corrigindo, né, essa informação. Mas isso aqui dá para ver utilizando, por exemplo, as imagens de satélites lá do Google Maps, né? Se pesquisar lá pelo nome da empresa e seguido de Havaí, vocês vão conseguir localizar especificamente, né, onde que fica esse campo, né? Então dá para é bem fácil de visualizar. Então tudo isso daqui é produção de microalga, né, para produção de combustíveis, né? E é claro, né, todos esses processos, né, uma vez bem padronizados, bem conhecidos, o comportamento, a fisiologia desses micro-organismos, a gente vai pensar em uma produção em larga escala, né? Então eu vou partir para uma produção em um bioreator industrial, né, visando ali a produção em larga escala de um determinado produto, né? Isso vai ser mais bem discutido depois na disciplina de bioprocessos. Okay? Bom, então essa relação que a gente tem de biotecnologia e micro-organismos, se a gente for pensar na definição de biotecnologia, né, como sendo a utilização de organismos vivos para a obtenção de produtos e serviços, a gente pode dizer ou aferir que a utilização de micro-organismos pelo homem há milênios atrás, né, 3.000, 6.000, 7.000 anos atrás, com a produção de vinho e cerveja, é a principal
início do que a gente tem como biotecnologia atualmente, né? É uma biotecnologia clássica, mas não deixa de ser uma biotecnologia. É claro que na época, né, ou até pouco tempo atrás, né, a gente não tinha o termo biotecnologia cunhado, não tinha um determinado conhecimento de que isso seria uma área da ciência. Mas, de forma inconsciente, o homem estava fazendo biotecnologia. Ele estava melhorando as suas cepas, domesticando essas cepas, né, essas linhagens microbianas, né, tanto que atualmente boa parte dos processos industriais de fermentação que nós temos ainda bem padronizados são processos que utilizam cepas clássicas, né? É Aspergillus, é Penicillium, é Saccharomyces, é Escherichia, né? São nomes assim muito comum da gente ver. Bacillus, Cereus e assim por diante, né? Isso porque a gente vem de um longo processo de domesticação dessas cepas, né? Uma coisa é você ir lá, pegar da natureza e colocar num bioreator, né? Então eu tenho ali uma característica que era natural daquela cepa, mas aí eu mudo totalmente e coloco ela em uma condição artificial. Com o tempo, boa parte dos produtos que ela estava ainda produzindo, às vezes ela vai parar de produzir, porque ela não tem mais necessidade de produzir, talvez, uma molécula que tem atividade, não, uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria ela não vai ter mais necessidade de produzir um antifúngico, porque não tem outro fungo crescendo ali com ela. Né? Ela não tem que competir por espaço e nutrientes mais. Né? Então, com o tempo ela vai parando de produzir. E aí a gente tem que pensar, né, em processos para acelerar esse processo de domesticação e selecionar apenas aquelas bactérias que continuam a produção de uma determinada molécula de interesse para dar continuidade a esses trabalhos, né? Então, o que foi acontecendo durante séculos de utilização para a produção de vinho, cerveja, pães e tudo mais? O homem ele foi selecionando aquelas linhagens, né? Involuntariamente foi selecionando aquelas linhagens que mais resultavam em um produto melhor, né? Um produto que era mais interessante ali para ele. Né? E, consequentemente, nesse processo de seleção artificial, a gente foi selecionando aquelas linhagens, foi fazendo um melhoramento genético daquelas linhagens que tinham maior interesse. Né? Atualmente, qual que é o nosso problema? A gente tem que acelerar esse processo. Né? Então, para a gente chegar numa levedura de panificação que a gente tem hoje, demorou milênios, né? Anos aí até chegar no que a gente tem hoje. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma exploração de micro-organismos que eu estou isolando lá do ambiente. Como que eu vou fazer essa aceleração desse processo de domesticação? Hoje eu tenho ferramentas moleculares. Né? Então, o que a gente vive atualmente, né, é exatamente, né, o que ilustra ali essa primeira imagem desse nosso slide. Né? É como se eu fosse ali com uma pinça e fosse retirando e colocando informações no genoma. Eu tenho ferramentas para isso. Né? A gente vive num momento em que a biologia molecular só fala em CRISPR. Né? Então, em edição sítio dirigida do genoma. Para mim domesticar uma linhagem microbiana, o que eu preciso? Né? Qual que é a característica genética que esse micro-organismo tem que apresentar para que ele seja útil para uma produção em escala industrial? Né? Então, todo um conhecimento genômico a nível molecular e a interpretação, né, as ferramentas que nós temos atualmente para interpretar essas informações, elas podem, né, e nos auxiliam nesse processo de aceleração dessa domesticação e dão possibilidade, aliás, para que nós possamos utilizar esses micro-organismos na indústria, seja para a geração de um produto ou para a prestação de um determinado serviço, para que possamos aí obter os nossos
processos e produtos biotecnológicos. Então, essa disciplina, né, nesta disciplina, nós vamos estar discutindo as aplicações do melhoramento genético microbiano, utilizando ferramentas clássicas e moleculares para obtenção de produtos de interesse para indústrias, bioprospecção de metabólitos de interesse para indústrias farmacêuticas e agroindústrias e obtenção de micro-organismos transgênicos e sua aplicação biotecnológica. Esses temas vão estar distribuídos dentro do programa proposto para essa nossa disciplina, né? Não especificamente seguindo ali essas 5 aulas, né? Mas como muitas informações, muitas vezes elas acabam se sobrepondo, né? Então elas vão estar distribuídas aí em 4 ou 5 aulas, né? Então a gente vai falar então sobre o melhoramento genético microbiano, métodos de transformação genética microbiana, prospecção de compostos bioativos microbianos, controle biológico baseado em micro-organismos e métodos de estudo da diversidade genética microbiana. Ok? Então, pessoal, desejo a todos uma ótima disciplina, que nós possamos sair aqui com um determinado conhecimento a mais, né, que eu possa contribuir com conhecimento, com a geração de conhecimento aqui com vocês e que vocês tenham um ótimo curso. Ok? Até breve.